Olá, meu nome é Natália e hoje vou apresentar um seminário de um artigo intitulado Síntese de fluorol via ciclização de Prince em catalisadores heterogêneos. Esse artigo foi retirado da revista Journal of Catalysis e tem como principal autora a Valentina Leal-Duque, apesar de sua equipe de pesquisa ser bastante extensa e terem outros autores nesse artigo, ela é a principal. E as instituições que escreveram esse artigo estão localizadas na Finlândia, Colômbia e Suíça. Esse artigo foi publicado em dezembro de 2021. Agora vamos falar um pouco sobre a definição do processo publicado. Esse artigo se trata de uma síntese de uma substância chamada fluorol, que é formado por meio de uma reação conhecida como ciclização de Prince. Essa é uma reação que é catalisada por ácidos, onde dois reagentes, que nesse caso é o isoprenol e o isovalaraldeído, se combinam para formar um composto cíclico, chamado fluorol. O objetivo dessa pesquisa foi entender qual tipo de catalisador sólido seria mais eficiente para essa reação, tanto em termos de velocidade quanto de seletividade, ou seja, essa capacidade de formar o principal produto desejado, que neste caso é o fluorol. Agora falando um pouco sobre os tipos e classificação dos catalisadores. Os cientistas nesse artigo testaram diferentes tipos de catalisadores heterogêneos, ou seja, isso significa que o catalisador é um sólido enquanto os reagentes estão em fase líquida e os dois não se misturam durante a reação. Entre esses catalisadores que foram testados estão a H-beta, que é uma zeólita com poros bem pequenos, chamadas de microporosas, a HUSY, que também é uma zeólita, mas os poros dela são um pouco maiores, e uma versão modificada dessa H-beta, que é com ferro, que é chamada de FeH-beta, que ela tem dois tipos de acidez. Uma ela doa prótons e a outra ela aceita elétrons, que ajuda assim a deixar a reação mais eficiente. Além desses catalisadores, também foram testados os catalisadores mesoporosos, que eles têm um poro um pouco maior. Esses catalisadores facilitam a entrada de moléculas grandes, o que ajuda bastante quando os reagentes têm um volume maior. Ajuda o catalisador aos reagentes a penetrar no catalisador com mais facilidade. Novamente, o processo descrito no artigo é um processo heterogêneo, pois o catalisador está em fase sólida, e isso traz diversas vantagens durante a reação, como o catalisador, ao final da reação, pode ser recuperado com facilidade e até reutilizado, além de reduzir o número de etapas de purificação dos produtos, o que torna o processo mais limpo e econômico. Porém, uma possível desvantagem que pode ocorrer é a difusão lenta. Basicamente acontece como: se as moléculas elas forem grandes demais, elas podem acabar entupindo os poros do catalisador, o que impede ao acesso ao seu sítio ativo, o que diminui a sua atividade catalítica e torna a reação mais lenta. Agora falando sobre o monitoramento do processo. Esse processo foi monitorado com muito cuidado. Durante a reação, os pesquisadores eles retiravam amostras em intervalos de tempo determinados, como a cada 30 minutos, e levavam essas amostras para serem analisadas por cromatografia gasosa com detector de chama, que é o GC-Find, para quantificar os produtos. Além disso, eles também utilizaram a cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, que é o GC-MS, ela serve para identificar a identidade dos compostos formados. Além disso, para garantir os resultados do experimento, eles foram repetidos pelo menos 2 vezes cada um dos experimentos para poder ser calculada a média e os desvios padrões para maior confiabilidade. Agora falando sobre a análise dos dados do artigo. Vamos falar sobre conversão, seletividade, TOF e TOM.
A partir dessas análises, os pesquisadores conseguiram calcular dois parâmetros principais que são muito usados na catálise. O primeiro é a conversão, que mostra quanto do reagente inicial foi transformado durante a reação, nesse caso, o isoprenol. Para calcular a conversão, a gente utiliza a fórmula, que são os mols consumidos em cima, os mols iniciais embaixo, divide um pelo outro e multiplica por 100. Um exemplo apresentado no artigo foi com o catalisador H-beta 300. Nessas condições, eles começaram com 1 micromol de isopenol e depois de 180 minutos de reação, estavam só com 0,01 micromol, ou seja, foram consumidos 0,99 micromols do inicial, o que nesse caso, ao realizar os cálculos, a gente consegue calcular 99% de conversão. Isso mostra que quase todo o reagente inicial foi convertido em produto. O segundo parâmetro é a seletividade, que indica a proporção do produto desejado formado, que nesse caso é o fluorol, pois nem sempre todos os produtos que são formados são os produtos que a gente deseja. Então, é a relação à quantidade total de reagente que reagiu e formou o produto desejado. A fórmula é: seletividade é igual mols do produto desejado em cima e os mols reagidos embaixo. Divide um pelo outro e multiplica por 100. No mesmo exemplo, foram formados 0,71 micromol de fluorol e, como já vimos, 0,99 micromol de isoprenol foi consumido. Então, dividindo um pelo outro, 0,71 por 0,99 e multiplicando por 100 dá 72%. Ou seja, 72% do que reagiu virou fluorol. O restante viraram subprodutos que são normais em reações químicas, mas eles não são desejados pela gente. Esses valores são considerados bons resultados, porque é uma alta conversão e uma seletividade até que significativa para a reação. Porém, os parâmetros de Thom e Toff, apesar de serem muito importantes, eles não foram informados no artigo e, através dos dados disponíveis, não foi possível calculá-los. Nessa parte de reuso e recuperação do catalisador, também não foi mencionado no artigo, ou seja, não foi realizado nenhum teste de reuso, nem mencionado se o catalisador foi filtrado ou lavado, o que poderia ser um procedimento comum para a reutilização do catalisador. Ele poderia ser filtrado, lavado e calcinado, mas não foi dito no artigo. Por fim, também não foram feitos testes de lixiviação, que é quando o catalisador começa a soltar seus compostos na mistura, perdendo assim sua qualidade. Também não foram realizados análises de estabilidade a longo prazo. Porém, mesmo assim, durante a reação, o balanço de massas ficou em aproximadamente 95%, o que indica uma boa eficiência e baixa perda do material. Foi isso, essa é a referência bibliográfica do artigo que eu utilizei. Obrigada.